Você já experimentou uma sensação incômoda ao estar perto de alguém, como se um alarme interno soasse, alertando para ter cuidado, mesmo sem motivo aparente? Já se questionou se esse instinto, essa percepção sutil, poderia ser mais do que uma impressão passageira, menos, talvez uma orientação celestial, um escudo invisível que o Criador coloca em seu caminho para protegê-lo de ameaças que ainda não são visíveis? E se eu te contasse que, em sua bondade infinita, o Senhor nunca te deixa desamparado diante de intenções maliciosas ou almas que escondem segredos? Ele envia mensagens claras, sinais espirituais que funcionam como faróis para revelar quando alguém não é confiável, ou quando sua presença pode comprometer sua serenidade, sua fé ou até sua segurança. Este conteúdo não tem o objetivo de gerar paranoia ou suspeitas infundadas, mas de te despertar para a sabedoria que vem do alto, capacitando-te a enxergar além das aparências e a proteger tua jornada de ciladas. Existe um canal de comunicação divina, muitas vezes ignorado, que pode salvaguardar tua integridade e te guiar rumo a conexões genuínas e edificantes. É uma ferramenta poderosa, mas pouco explorada, capaz de evitar sofrimentos profundos e decepções que poderiam ser evitados. Pensa por um momento, como seria tua trajetória se você pudesse decifrar as verdadeiras intenções por trás de palavras gentis, se cada gesto fosse iluminado pela verdade e cada comportamento revelasse o coração de quem está diante de ti? As Escrituras estão repletas de alertas sobre aqueles que se disfarçam de aliados, mas agem como adversários, e sobre a importância de sermos prudentes como serpentes e simples como pombas. Mateus 10:16. Às vezes, a inquietação que sentimos, a ausência de paz em certas companhias, é um desses sinais, uma indicação de que talvez seja a hora de reavaliar quem caminha ao teu lado. Neste estudo, vamos explorar os mistérios por trás desses sinais. Você aprenderá não apenas a reconhecer as mensagens que o Senhor pode estar enviando para te alertar sobre pessoas potencialmente perigosas, mas também como agir diante dessas revelações, protegendo tua vida espiritual, emocional e até física. Prepare-se para uma jornada de descobertas, onde cada insight será um passo em direção à segurança e ao cumprimento dos planos divinos para ti. Este é um convite para que a palavra ilumine teu coração e revele áreas que precisam de proteção. Dedique-se a este momento, pois o que está por vir pode ser a voz do Criador falando diretamente contigo, mostrando o caminho para a tua preservação. Antes de mergulharmos no conteúdo, quero te convidar a fazer parte desta comunidade de fé. Comente agora a frase: protegido pelo discernimento divino. Essa declaração é um testemunho do teu compromisso com a verdade e com tua proteção espiritual. Se este conteúdo ressoar contigo, considere se inscrever e deixar um like. Tua participação ajuda a levar esta mensagem a outros que precisam de orientação. Para muitos que não têm uma comunidade de fé próxima, este espaço é um refúgio espiritual essencial. E fique atento, a penúltima lição de hoje pode conter uma chave poderosa para desbloquear bênçãos em tua vida. Vamos começar. A inquietação interior. Quando Deus te alerta em silêncio, amados irmãos e irmãs, existe um sinal silencioso, mas poderoso, que Deus frequentemente usa para nos proteger: a inquietação interior. Talvez você já tenha experimentado isso, aquele aperto no peito, um frio inexplicável na alma, um desconforto que surge sem razão aparente quando você está perto de alguém ou diante de uma situação. Aos olhos humanos, tudo parece normal. A pessoa é simpática, educada, talvez até carismática e envolvente, mas algo dentro de você grita: cuidado. Essa sensação não é fruto do acaso, nem da tua imaginação. Muitas vezes, é o Espírito Santo sussurrando ao teu coração, tentando te mostrar o que os teus olhos ainda não conseguem ver. É o próprio Deus acendendo uma luz de advertência em teu interior. A palavra de Deus é clara. Em Provérbios 22:3 lemos: o prudente vê o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O Senhor, em sua infinita bondade, nos equipa com um radar espiritual, um discernimento que vai além da lógica, além das aparências. É por isso que, mesmo sem provas concretas, você sente que algo não está certo. Talvez a energia da pessoa pese o ambiente, talvez as palavras dela sejam doces, mas o espírito não se alinha. Isso não é superstição, é proteção divina. Lembre-se,
O inimigo raramente se apresenta como inimigo. Ele se disfarça de anjo de luz, de amigo, de parceiro, de mentor. Jesus mesmo nos alertou sobre os lobos em pele de cordeiro. E quando estamos distraídos, quando o coração está carente, ou os olhos estão fascinados, o Espírito Santo entra em ação para nos despertar. Essa inquietação não deve ser ignorada. Mas como saber se é Deus te alertando ou apenas um medo sem fundamento? Eis a diferença. Quando o desconforto vem do Senhor, ele persiste. Você ora, pede discernimento, busca sabedoria, e mesmo assim, o coração permanece inquieto. Não, rapaz. Não, halvest. É como se algo dentro de você estivesse dizendo: não confie. Observe mais. Afaste-se. Esse sinal é um presente, não um castigo. É Deus zelando por você, te livrando de armadilhas, alianças tóxicas, relações destrutivas ou influências espirituais perigosas. Por isso, em vez de ignorar essa sensação acorrar, como um chamado à vigilância e à oração, quando essa inquietação surgir, não corra desesperado, mas também não se iluda achando que é coisa da tua cabeça. Ore, peça clareza ao Senhor, analise os frutos, as atitudes, o caráter por trás das palavras. Deus jamais deixa seus filhos desamparados. A inquietação interior é, muitas vezes, a diferença entre caminhar em paz ou sofrer as consequências da ingenuidade. Quem ouve esse alerta e obedece, preserva a sua paz, sua segurança e sua fé. Portanto, se teu espírito está inquieto diante de alguém ou de alguma situação, leve isso a sério. Deus fala de muitas formas, e uma delas, talvez a mais silenciosa, mas também a mais sábia menos, é esse incômodo que Ele planta em teu coração. Não ignore, ore, discirna, confie e siga sob a proteção do Altíssimo. 2. Quando as palavras não batem com as ações. Um alerta de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor é fiel em nos proteger. E uma das formas mais evidentes pelas quais Ele nos alerta é através das contradições entre o que alguém fala e o que realmente faz. É fácil se encantar com palavras bonitas, discursos sedutores ou gestos momentâneos de bondade. Mas Deus, em sua sabedoria, nos ensina a não nos guiarmos apenas pelo que ouvimos, e sim pelo que observamos de forma constante. Jesus foi muito claro sobre isso. Em Mateus 7, 15-20 ele nos disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vi a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Essa advertência não se limita apenas a líderes espirituais. Ela serve para todas as nossas relações, amizades, namoros, sociedades, ambientes de trabalho e até mesmo dentro da família. O Senhor sabe que existem pessoas que dominam as palavras, mas cujos corações estão longe da verdade. São aquelas que falam de amor, mas alimentam inveja, que prometem apoio, mas espalham críticas e desânimo, que pregam honestidade, mas vivem na mentira e na manipulação. Essas contradições não acontecem por acaso. Muitas vezes, é o próprio Deus permitindo que o disfarce caia, para que você não caia junto. As aparências podem enganar, mas os frutos não mentem. Observe quais são as consequências das atitudes dessa pessoa. Ela gera paz ou confusão, união ou divisão, segurança ou insegurança. Você se sente fortalecido ou diminuído quando está ao lado dela? O Espírito Santo nos concede discernimento exatamente para perceber esses detalhes. E atenção, uma falha ou erro isolado não define o caráter de alguém menos. Afinal, todos somos humanos e imperfeitos. Mas quando o padrão de comportamento revela constante incoerência, quando as atitudes repetidas são de desrespeito, destruição, falsidade ou egoísmo, não ignore. Esse pode ser o sinal que Deus está te enviando para abrir os olhos. Muitos ignoram esses sinais, se apegam às palavras doces e acabam presos em ciclos de dor, traição e decepção. Mas quem tem ouvidos espirituais atentos, quem observa os frutos e não apenas o discurso, se protege. O Senhor, em sua graça, não deseja que seus filhos caminhem enganados. Por isso, Ele expõe as máscaras, não para gerar ódio, mas para trazer libertação. Quando você perceber essas contradições, não se precipite em julgar, mas também não as minimize. Ore, peça entendimento ao Senhor. Talvez seja necessário impor limites, se afastar ou, no mínimo,
manter o coração vigilante. Deus não deseja que você viva em laços de falsidade ou sob o peso de relações tóxicas. Lembre-se, as palavras podem até iludir, mas o que se revela nas atitudes diárias. E Deus, por amor, sempre deixará transparecer a verdade para aqueles que buscam discernimento. Portanto, vigie, observe, ore, acima do tudo, confie que o Senhor nunca deixará você sem direção. Pelos voca com reserva e se protegerá. 3. Evasividade e falta de clareza. Quando o silêncio diz mais que as palavras, amados irmãos e irmãs, Deus, em sua infinita misericórdia, não deseja que seus filhos vivam presos a enganos ou cercados por intenções ocultas. Por isso, um dos sinais que o Senhor usa para nos proteger é a percepção da evasividade e da falta de clareza nas palavras e atitudes de alguém. Você já lidou com pessoas assim? Aquelas que, quando você faz uma pergunta direta, desviam a conversa, que contam histórias confusas, cheias de contradições e lacunas, que ao invés de trazer paz e confiança, plantam em você uma sutil, mas constante sensação de dúvida e desconfiança. Isso, meus queridos, raramente é obra do acaso. Muito é o Espírito Santo te fazendo perceber o que as palavras não estão dizendo. As Escrituras nos orientam com firmeza sobre isso. Em Efésios 5:11, o apóstolo Paulo declara: não participem das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, denunciem-nas. A escuridão se alimenta do que está escondido. Onde há mentira, manipulação ou segundas intenções, a transparência desaparece. Pessoas com intenções puras não têm medo da luz. Elas falam com clareza, agem com verdade. Suas palavras se alinham com suas atitudes. Já aqueles que têm algo a esconder se tornam vagos, confusos, evasivos. E essa confusão, ainda que sutil, é um alerta divino. Quando a resposta nunca é direta, quando os detalhes nunca se encaixam, quando o tempo passa e o entendimento não vem. Pare, ore, observe. Essa névoa de incerteza pode ser o próprio Deus te mostrando que algo não está alinhado com a verdade. Ou senore dias de luz, de verdade e de revelação. Ele não deseja que você ande em trevas, preso a relacionamentos, negócios ou alianças marcados pela mentira ou pela omissão. A falta de clareza, nesse contexto, não é apenas um incômodo, é uma proteção. É o Criador sussurrando ao teu coração: preste atenção, não ignore o que está faltando. Muitas as pessoas que evitam ser transparentes fazem isso porque estão escondendo algo. Intenções egoístas, segredos destrutivos, falhas de caráter ou até mesmo influências espirituais negativas. E o Senhor, por amor, não te deixa cego a essas realidades. Portanto, se mesmo após oração e busca por discernimento, a pessoa permanece evasiva, se a confusão continua, se a paz não se estabelece, esse pode ser o momento de dar um passo atrás, não por orgulho, mas por sabedoria, não por julgamento precipitado, mas por amor próprio e obediência ao Espírito de Deus. Deus valoriza a integridade. Ele nos chama a andar na luz e a ser carnãs de pessoas que também escolhem a verdade. Quando há mentiras, omissões e disfarces, é sinal de que as trevas estão tentando agir menos, mas você, guiado pelo Espírito Santo, pode escolher permanecer protegido e em paz. Não ignore a falta de clareza. Quando as palavras se tornam névoa, Deus pode estar te mostrando o perigo que os teus olhos ainda não veem, mas o teu espírito já sente. Vigie, ore e siga o caminho da luz. 4. Controle e manipulação emocional. Quando o laço se torna prisão, amados. Irmãos e irmãs, um dos sinais mais perigosos e, infelizmente, mais sutis que o Senhor nos mostra é o controle e a manipulação emocional. Nem sempre o domínio sobre a nossa vida vem através da força bruta ou de palavras agressivas, menos muitas vezes, ele se esconde por trás de gestos aparentemente cuidadosos, palavras doces ou promessas de proteção. Mas no fundo, o que acontece é o enfraquecimento da tua liberdade e o sufocamento da tua alma. Você já sentiu que as suas decisões não são mais de fato suas? Que alguém constantemente pressiona você a agir de uma forma que fere os seus valores, a abrir mão da sua essência, ou até mesmo a se afastar das pessoas que você ama? Essa sensação de estar sendo usado, manipulado ou emocionalmente chantageado é um dos alertas mais claros de que algo está profundamente errado.
A Bíblia nos dá um exemplo contundente disso através da história de Jezabel. Em 1 Reis 21, Jezabel não levantava voz. Não se apresentava como tirana, mas por trás dos bastidores, ela manipulava, tramava e controlava o rei Acabe por meio da astúcia. Ela conduziu o rei a cometer injustiças e atrocidades, usando o poder da influência disfarçada acima contas. Hoje, muitas vezes de forma velada, pessoas manipuladoras usam sentimentos de culpa, medo, obrigação ou até falsas promessas para enfraquecer sua vontade e controlar suas escolhas. É como uma teia. Quanto mais você tenta agradar ou ceder, mais preso você fica. Mas o nosso Deus não é um Deus de prisão. Ele nos criou com lever, arbítrio, com a capacidade de escolher, de pensar, de sentir, livres. Ele não te força, ele te convida, ele não te oprime, ele te guia. Quando alguém tenta roubar essa liberdade emocional ou espiritual, é hora de acender o sinal vermelho. A manipulação emocional pode vir em diversas formas. Chantagem emocional. Se você me amasse, faria isso. Culpa constante. Você é o culpado por tudo dar errado. Isolamento. Você só precisa de mim. Os outros não te entendem. Desvalorização sutil. Você não consegue fazer nada sem minha ajuda. Quando, mesmo após oração, reflexão e busca de entendimento, o comportamento controlador persiste, é um forte indício de que o Senhor está te alertando. E o que Ele te pede? Limites na sabedoria, coragem para reconhecer que há sim um espírito de opressão tentando te aprisionar e que Ele deseja te libertar. Não aceite viver refém do medo ou da manipulação. O amor verdadeiro, o cuidado genuíno e os relacionamentos saudáveis se baseiam em respeito, confiança e liberdade. Quando esses pilares desaparecem, Deus te chama a agir, a buscar forças nele e a romper com as amarras que te impedem de caminhar com leveza e paz. Portanto, vigie. Se alguém tenta te controlar, manipular ou distorcer teus sentimentos para se beneficiar, não ignore. Essa opressão não vem de Deus. O que vem dele é liberdade, clareza e dignidade. Escolha a liberdade que o Senhor conquistou para você. 5. Fofoca e palavras destrutivas. Quando a língua revela o perigo, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia nos ensina que a língua tem o poder de construir, mas também de destruir. E poucos sinais são tão claros de alerta quanto o uso irresponsável das palavras, especialmente quando se trata de fofoca, difamação e conversas que semeiam discórdia. Provérbios 16:28 já nos adverte com sabedoria. O perverso provoca contendas e o fofoqueiro separa os melhores amigos. Veja como isso é profundo. As palavras maldosas têm o poder de romper laços, destruir amizades sinceras, gerar desconfiança onde antes havia harmonia e contaminar ambientes inteiros com um clima pesado e tóxico. Quem vive espalhando rumores, falando pelas costas, denegrindo a imagem alheia ou lançando insinuações maldosas, na verdade, se torna um instrumento de divisão e não de Deus. Quantas vezes você já se deparou com alguém assim? Pessoas que, com aparência de preocupação ou sinceridade, espalham comentários venenosos. Estou só te alertando sobre fulano. Você não sabe o que eu fiquei sabendo. Ou, se eu fosse você, não confiaria em tal pessoa. Por trás dessas palavras, frequentemente se esconde um coração contaminado por inveja, ressentimento ou desejo de destruição. O ambiente onde a fofoca reina nunca será um ambiente de paz, de amor ou de crescimento espiritual. Pelo contrário, ele se torna terreno fértil para desconfiança, mal-entendidos, isolamento e até rupturas que ferem a alma. E o pior, muitas vezes, essas palavras destrutivas vêm disfarçadas de preocupação, conselhos ou verdades. Mas o fruto que produzem é sempre o mesmo: divisão. O Senhor, em sua infinita bondade, nos alerta para que sejamos vigilantes. A fofoca não é apenas um defeito de caráter. Ela pode ser um sinal espiritual de que aquela pessoa carrega dentro de si um espírito de destruição. E Deus, que zela pela tua paz, muitas vezes permite que esse comportamento fique exposto, para que você abra os olhos antes de ser envolvido em uma rede de intrigas e falsidade. Mas o que fazer diante disso? A resposta é clara. Observe os frutos, vigie o ambiente e, acima do tudo, proteja o teu coração. Não se deixe contaminar. Não alimente a conversa destrutiva. E se perceber que essa prática é constante,
e que essa pessoa insiste em minar a confiança entre você e os outros, entenda, esse é um sinal do Senhor te chamando a se afastar, ou ao menos, a estabelecer limites. Deus nos chamou para sermos construtores de pontes, não destruidores de relacionamentos. A língua, quando usada com sabedoria, edifica, cura e traz vida, mas quando usada pelo inimigo, ela fere, divide e destrói. E o Senhor deseja que você escolha o caminho da edificação. Portanto, não ignore o poder das palavras e os sinais que elas carregam. Quem vive semeando fofoca revela muito mais do que fala menos, revela o que há no coração. E quem tem discernimento espiritual percebe isso e se protege. Que teus ouvidos e teu coração estejam sempre alinhados com o que constrói, e não com o que destrói. 6. Falsa espiritualidade e inautenticidade. Quando a fé vira disfarce, amados irmãos e irmãs, poucos sinais são tão sutis e ao mesmo tempo tão perigosos quanto a falsa espiritualidade. A aparência de piedade, quando não é acompanhada de autenticidade e transformação interior, se torna um disfarce que pode enganar até os mais atentos. Por isso, o Senhor, em sua sabedoria, nos alerta a olhar além das palavras e aparências. Jesus foi categórico ao denunciar esse tipo de atitude. Em Mateus 23, 27-28, ele declarou: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda impureza. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O que Jesus revela aqui é profundo e atual. Existem pessoas que dominam o vocabulário religioso, sabem citar versículos, participam de cultos, levantam as mãos em adoração, mas usam tudo isso como uma máscara. Quando as luzes se apagam e as multidões se dispersam, o que resta são atitudes egoístas, manipulação, orgulho e desrespeito. A fé verdadeira não se limita ao púlpito, às redes sociais ou às orações em público. Ela se revela no caráter, nas escolhas diárias, no tratamento com o próximo, na humildade do coração. É possível parecer devoto, mas ser vazio de verdade. É possível falar de Deus e, ao mesmo tempo, agir como se Ele não existisse. Por isso, o Senhor, que vê o coração e não apenas as aparências, nos chama ao discernimento. Quando exibe espiritualidade de forma exagerada, mas suas atitudes privadas contradizem o que pregam, esse é um sinal claro de alerta. Pode ser que, por trás do discurso bonito, haja intenções ocultas, busca de status, manipulação, controle, vaidade ou mesmo engano espiritual. E atenção, não estamos falando de perfeição, pois todos nós erramos e temos limitações. A diferença está na intenção e na sinceridade. Quem busca a Deus de verdade reconhece suas falhas, busca melhorar e se coloca em humildade diante do Senhor. Já quem usa a fé como fachada, não está preocupado com transformação, menos apenas com aparência. A falsa espiritualidade gera ambientes tóxicos, relações de manipulação e pode inclusive afastar as pessoas da verdadeira fé. Por isso, o Espírito Santo nos alerta para que não sejamos enganados nem seduzidos por discursos vazios, mas que busquemos frutos concretos: amor, respeito, humildade, generosidade e integridade. O Senhor não se impressiona com palavras ou rituais externos. Ele olha o coração, e Ele deseja que você também tenha esse olhar espiritual aguçado, para não se deixar iludir. Portanto, se perceber alguém que se esconde atrás de uma capa de religiosidade, mas cuja vida não reflete o caráter de Cristo, não ignore. Ore, peça discernimento. Deus te protege de toda inautenticidade e te chama a caminhar com os que vivem a fé de forma sincera, humilde e verdadeira. 7. Indiferença e comportamento cruel, quando o coração se fecha para o amor. Meus queridos irmãos e irmãs, o amor e a compaixão são marcas do caráter de Deus, onde há bondade, empatia e cuidado com o próximo. Ali, podemos sentir o perfume da presença do Senhor. Por outro lado, a indiferença e a crueldade são sinais alarmantes de que algo espiritual está profundamente corrompido. E o Senhor, em sua fidelidade, nos alerta para não ignorarmos esse sinal. A palavra de Deus nos prepara para discernir os tempos e as pessoas. Em 2 Timóteo 3, 1-5, lemos uma descrição clara das atitudes que se tornariam comuns nos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, bem-raquê. Entre tantas características, o apóstolo Paulo destaca 2 pontos que merecem nossa atenção: a ausência de amor e a crueldade. Quem age assim, sem compaixão, sem empatia, sem se importar com a dor do outro, revela um coração endurecido e, muitas vezes, um espírito contaminado. Talvez você já tenha se deparado com alguém assim, pessoas frias, incapazes de demonstrar compaixão, que zombam da dor alheia, que causam sofrimento propositalmente, seja através de palavras cruéis, humilhações, desprezo ou atitudes desumanas. Pessoas que ignoram o sofrimento do outro como se isso não tivesse a menor importância. Essa frieza, muitas vezes, vai além de um temperamento difícil ou de traços de personalidade. Em certos casos, é a manifestação de algo espiritual mais profundo, uma insensibilidade gerada por traumas, feridas não curadas ou até por uma influência maligna que aprisiona o coração na dureza e no egoísmo. Mas o Senhor não nos deixa confusos diante dessas situações. Ele nos ensina a ter um coração compassivo, mas também vigilante. E quando, mesmo após oração e reflexão, você percebe que alguém persiste em atitudes cruéis, que não demonstra arrependimento, nem desejo de mudança, é sinal de que o Senhor está te chamando a proteger o teu coração. Você não foi criado para viver sob o peso da frieza alheia, nem para aceitar o sofrimento como algo normal em seus relacionamentos. O amor verdadeiro constrói, acolhe, cura. A crueldade, por outro lado, destrói, humilha e fir. E Deus não deseja isso para a tua vida. Por isso, não se iluda achando que esse comportamento vai se transformar apenas com o tempo ou com o teu esforço humano. A verdadeira mudança só acontece quando há arrependimento genuíno e transformação espiritual. Até lá, a tua parte é proteger tua alma, estabelecer limites e buscar refúgio no cuidado e na direção de Deus. Se alguém demonstra indiferença constante e age com crueldade, não ignore. O Senhor está te alertando. Protege o sei. Confie em Deus e caminhe ao lado de quem revela o amor e a compaixão que vem do alto. 8. Desrespeito aos teus limites. Quando o amor dá lugar à invasão, meus queridos irmãos e irmãs, o Deus que nos criou também estabeleceu em nós algo sagrado, a capacidade de dizer sim e não. Ele nos deu autonomia, dignidade e o direito de estabelecer limites saudáveis. Quando alguém desrespeita esses limites, quando invade o teu espaço, ignora as tuas escolhas ou tenta te forçar além do que você está pronto ou disposto, é hora de ligar o sinal de alerta espiritual. A palavra de Deus é sábia e prática. Em Provérbios 2, 5 e 17 lemos: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Veja que o próprio Senhor nos ensina sobre o valor do espaço, do equilíbrio e do respeito mútuo. Nem mesmo no relacionamento mais íntimo, seja amizade, namoro, casamento ou convivência familiar, Deus aprova a invasão, o sufocamento ou o desrespeito à individualidade do outro. Talvez você já tenha vivido isso. Alguém que insiste em ultrapassar as tuas barreiras, que ignora quando você diz não, que invade tua privacidade, que desconsidera os teus sentimentos ou tenta, de forma sutil ou explícita, te forçar a agir contra a tua vontade ou convicção. Isso, irmãos, não é cuidado, não é demonstração de amor, é um sinal claro de desequilíbrio e muitas vezes de controle disfarçado. Pessoas assim, muitas vezes, não aceitam limites porque enxergam o outro não como alguém livre e digno, mas como uma extensão dos próprios desejos ou necessidades. E quando você tenta se posicionar, impor barreiras ou reivindicar teu espaço, elas reagem com agressividade, chantagem emocional, desprezo ou tentativas ainda maiores de controle. Mas Deus, em sua infinita graça, nos chama à sabedoria e ao discernimento. Ele não quer que você viva sufocado, nem que aceite relações onde a tua autonomia e dignidade sejam anuladas, quando alguém persiste em ultrapassar os teus limites. Mesmo após você se posicionar com respeito, e principalmente, mesmo após oração e busca de clareza espiritual, entenda, o Senhor está te mostrando um perigo real. Esse comportamento pode ser mais do que um traço de personalidade difícil, pode revelar um espírito de manipulação e controle tentando se instalar na tua vida. E tua resposta precisa ser firme
guiada pela paz e pela autoridade que Deus te dá. Não se trata de agir com ódio ou rebeldia, mas de estabelecer limites claros, proteger tua alma e permanecer fiel à tua dignidade como filho ou filha do Altíssimo. Lembre-se, amor de verdade respeita. Cuida, mas não invade. Se alguém insiste em atravessar as fronteiras que Deus permitiu você estabelecer, é hora de discernir, orar e, se necessário, se afastar. O Senhor te chama a viver em liberdade e paz, menos nunca sob o peso do desrespeito e do controle. Parabéns, você chegou até aqui. Isso não é apenas um final de vídeo ou de leitura, menos é um marco espiritual na tua vida. Só o fato de você permanecer até o fim revela algo precioso, um coração sedento por sabedoria, por discernimento, por proteção divina. Em um mundo onde tantos caminham cegos, você escolheu abrir os olhos, e Deus honra essa escolha. Eu quero te convidar a declarar isso agora, com fé e convicção, protegido pelo discernimento divino. Escreva nos comentários. Essa simples frase é muito mais do que palavras. É um posicionamento espiritual. É você dizendo ao mundo, ao céu, e se preciso for, ao inimigo: eu escolho estar atento. Eu escolho me proteger. Eu escolho caminhar guiado pelo Espírito Santo. Mas não pare por aqui. Reflita sobre algo importante. Quantas pessoas ao teu redor estão presas em relacionamentos tóxicos, ambientes opressores, alianças perigosas, tudo isso sem perceber? Quantas estão sendo manipuladas, enganadas, feridas porque ainda não aprenderam a discernir os sinais? Você pode ser um instrumento de livramento para essas vidas. Basta compartilhar esta mensagem. Não subestime o poder de um simples compartilhar. Às vezes, o que você envia para alguém hoje pode ser o alerta que salva não só o emocional, mas a vida espiritual dessa pessoa. Não guarde só para você aquilo que Deus te revelou. Seja luz, seja canal de proteção para os que caminham na escuridão. E se este conteúdo tocou o teu coração, te convido a permanecer conosco. Este canal é mais do que um espaço de vídeo, é um refúgio espiritual, um lugar para quem busca direção, respostas e fortalecimento em Deus. Inscreva-se, ative as notificações, dox to like, porque sim, isso faz diferença para que esta mensagem alcance mais vidas. E se você sentir no coração o desejo de ir além, considere tornar-se membro desta comunidade. É uma forma concreta de sustentar este trabalho e, ao mesmo tempo, se aproximar ainda mais de conteúdos exclusivos, orações e ensinamentos que vão edificar tua caminhada. Antes de encerrar, respire fundo, feche teus olhos se puder. Reserve um instante para orar. Agradeça ao Senhor pela sabedoria que Ele te entregou hoje. Peça a Ele que continue te guardando, abrindo os teus olhos, fortalecendo o teu discernimento e afastando da tua vida tudo aquilo que não vem dele. Que o Espírito Santo seja teu escudo, que a paz do Senhor guie cada uma das tuas decisões, e que você caminhe em segurança, protegido pelo discernimento divino, todos os dias da tua vida. Amém.